Bom, pessoal, então, a gente vai dando início ao nosso curso de microeconomia, né? O meu nome é Susan, eu vou ministrar todo esse curso. Eu coloquei, quer dizer, tem a ementa, tá? Mas, que eu distribuí agora para vocês, mas eu vou colocar, quer dizer, ela já está na página, né? Então vocês podem acessar, assim como eu coloquei abaixo, todos os avisos e listas de exercícios, depois, quer dizer, provas que a gente vai marcar. Aí a gente vai estar tudo pela página, vou avisar também na sala, né? Mas vai estar tudo pela página também. Tá? Então, a página aqui. Então aqui serão, né, todos os avisos, essa ementa que eu vou explicar agora e que a gente vai ver no curso. Então, bom, basicamente o que eu sempre faço, em geral, são duas provas. Então, em geral, agora vai ter março, abril, mais ou menos para o final de abril ou início de maio. Vai ser a primeira prova e aí a segunda prova no final do período. E as listas, bom, eu vou dando ao longo da semana, talvez posso dar na quinta-feira ou só na próxima terça-feira. E, em geral, eu não chego quer dizer, se vocês quiserem entregar e ter a correção, é bom, mas elas não são avaliadas, né? Elas são avaliadas justamente, quer dizer, como preparatório para a prova. Tá? Então, vocês, quer dizer, é bom que façam todas as listas de exercícios justamente para se preparar, né? Fora a parte, né, teórica, obviamente, do que eu vou dar em aula, mas a referência, principal referência, né, como está na ementa, vai ser o livro do Mascoléu, de Teoria Microeconômica. Tá? Então, a gente vai se basear nele, em todo o programa. Tá? Tem umas referências complementares, né, mas isso vai ser só como para quem quiser ler, aprender um pouco mais, ou tiver dificuldade em alguma parte em relação ao Mascoléu, às vezes pode ter um auxílio nessas outras referências complementares. Então, o programa, vou dar só uma vista geral do que a gente vai ver ao longo do curso. A gente começa, bom, justamente, né, a teoria, quer dizer, de microeconomia é a parte, quer dizer, mais teórica, né, por isso que a gente vê aqui no IMPA a microeconomia, né, quer dizer, ela é bem fundamentada na matemática, né, existe um consenso, então a gente vai ver essa parte formal e a gente começa analisando o comportamento individual, né, que quer dizer, é a primeira parte, que é a teoria do consumidor. Isso serão, não tudo, mas basicamente são os capítulos 1, 2 e 3 do livro do Mascoléu. Então, a gente começa vendo o comportamento individual, que é teoria da firma, teoria do consumidor, teoria da firma, depois escolha sobre incerteza, né? Quer dizer, aí a gente já implementa, né, risco e incerteza dentro da modelagem. A gente vai ver umas noções de teorias dos jogos, a gente vê até equilíbrio de Nash. Bom, teoria da firma é o capítulo 5, escolha sobre incerteza é o capítulo 6. Aí depois vem capítulo 7 e 8, não todo, que a gente vai, quer dizer, até equilíbrio de Nash para ter uma noção, que é, bom, bastante interessante, né, que justamente a gente vê em princípio, quer dizer,
o comportamento individual do consumidor, da firma e como eles, quer dizer, se comportam, né? Por que o consumidor, quer dizer, por que ele tem esse comportamento, qual é a característica dele, se ele é averso ao risco, se ele é menos averso ao risco, né? Quer dizer, o que ele vai consumir, o que ele vai deixar consumir. Então, justamente isso que a gente quer é analisar o comportamento, né? Individual, né? E e modelando, tentar modelar a economia, né? Com base em toda a matemática, né? Quer dizer, a matemática basicamente que a gente vai usar aqui tem muito, teoria dos conjuntos e análise. Basicamente o que a gente vai estar usando nesses cursos. O apêndice também, para quem às vezes quer revisar, claro que tem o livro, obviamente quando precisar de análise, tem o livro do Elon, que é uma boa referência, mas o apêndice também do livro do Mascoléu também é uma boa referência para a parte de matemática. Tá? E aí depois, né, quer dizer, a gente construindo tendo todo o arcabouço, né, que a gente está analisando individualmente os agentes, a gente passa a analisar o comportamento coletivo. Né? E aí que vem mercados competitivos, né? E aí depois algumas coisas interessantes são aplicações, são, de certa forma, anomalias do mercado, né? Que a gente vai ter externalidades, por exemplo, e também, aqui é o poder de mercado, com monopólio, duopólio, então a gente vai ver essas aplicações, principalmente duopólio, uma aplicação bastante interessante de teoria dos jogos. Teoria dos jogos também é interessante ver que aqui a gente vai estar vendo teoria do consumidor da firma, o comportamento individual. Teoria dos jogos a gente já vê o comportamento estratégico do consumidor ou da firma, né? Então, eu vou colocar esse preço porque meu concorrente está colocando esse preço e assim por diante, né? Ou a gente vai combinar de colocar um preço mais alto, né? Que às vezes é o caso um pouco do oligopólio, e aí então pode formar um conluio, né? Então, quer dizer, existe um comportamento estratégico. Inicialmente a gente vê individual, então uma ideia de comportamento estratégico que tem interação entre os agentes, né? E, quer dizer, depois uma ideia basicamente de mercados competitivos, e aí que é interessante também, em termos de política econômica, são perguntas que a gente faz em economia, né? Quer dizer, como é que, quer dizer, a gente sabendo do comportamento da firma, né, do comportamento do consumidor, que basicamente seria uma ideia, né, a ideia de economia, quer dizer, que tem as forças da demanda, que em geral tem, quer dizer, do ponto de vista do consumidor, né, e o lado da oferta, do ponto de vista da firma, do produtor, né. Então, nessas interações, né, e claro, obviamente em relação às escolhas dos agentes, então, como eu tenho, né, consigo modelar a minha economia e com isso, né, como é que existem, quer dizer, existem políticas econômicas que podem fazer com que eu aumente o bem-estar de todos os agentes, né, que é isso que é o ponto que a gente vai ver em mercados competitivos, que é a análise, né, de otimalidade de Pareto e bem-estar social. Então, né, como é que eu posso implementar políticas, né, que faça com que todos os agentes melhorem, né? A ideia da otimalidade de Pareto, né, é justamente, né, se eu consigo, se eu pelo menos conseguir melhorar alguém sem piorar os outros, né? Então eu já tenho uma otimalidade. Então, justamente, quer dizer, implementações de políticas públicas, né, ou mesmo evitando algumas anomalias, externalidades que a gente vai chamar, por exemplo, poluição, que for externalidades ruins, como é que a gente pode ter uma melhora do ponto de vista para todos os agentes, né? Então, a ideia do comportamento coletivo. Então, a gente tem todas essas, quer dizer, perguntas, né? E a gente começa agora fazendo a teoria do consumidor, que, quer dizer, antes a gente analisar, né, o consumidor, a gente quer também saber, assim, em que contexto esse consumidor está inserido, né? Quer dizer, qual é a economia. Então, basicamente, né, na economia, então a gente tem
nós vamos modelar a economia, né? O que tem, basicamente, são bens e serviços. Aqui vai ser só uma formalização, né, da economia. Então, eu tenho bens e serviços. E aqui pode ser carro, casa, cabeleireiro, serviço, o que for, energia elétrica. Então, está tudo inserido aqui, quer dizer, esse conjunto, tá, que a gente vai chamar de bens e serviços, eu vou denotar por L. Então, essa minha economia vai ter L, bens e serviços, né? Ela pode ser, quer dizer, considerando aí todos os bens e serviços existentes na economia. Esse L é um conjunto, a gente vai estar considerando que ele é um conjunto finito, que vai ser indexado por L minúsculo, né? Então, que vai de L, de 1 até L grande. Né? Então, isso que eu tenho, né? Toda a minha disponibilidade que eu tenho na economia, né? E, só que, claro, a gente quer analisar o comportamento do consumidor, né? Então, eu quero saber o que o consumidor, né, vai consumir, né? O que ele vai consumir desses bens e serviços. Tá? Então, o consumo eu vou representar. Então, a gente vai ter o consumo, eu vou estar representando por um vetor x, que vai estar associado a cada bem e serviço. Tá? Então, eu vou ter o meu x1 até o meu xl. Tá? Então, isso aqui é um vetor. Da quantidade consumida. Bom, esse conjunto todo do consumo, ele vai estar contido no RL, tá? Que são todos os meus bens e serviços. Tá? E, quer dizer, sempre uma boa ajuda fazer olhar a parte econômica, a gente olhar graficamente, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho, quer dizer, eu posso ter aqui vários bens, então se eu tiver um bem, por exemplo, aqui, como é que eu vou representar, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, que seja meu consumo de pão e o consumo de lazer, né? Então, quer dizer, lazer a gente sabe, bom, está limitado até 24 horas, né? Só consigo consumir até 24 horas do lazer, né? Então, eu vou ter aqui, né, várias possibilidades, né, das combinações entre pão e lazer, né? Esse quer dizer, aqui, né, a gente, bom, tem essa limitação, mas podem ter outros tipos de bens. A gente está considerando aqui que o pão é um bem divisível, mas eu posso ter, por exemplo, né, outros tipos de bens que serão, por exemplo, dado, né, em unidades. Então, eu tenho aqui um consumo x1 e um x2, que não é divisível, então aqui eu vou consumir 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Bom, a gente, não sei se vocês, quer dizer,
a gente está considerando aqui todo o espaço, né, do RL, né? O X são todas as possibilidades que eu tenho de consumo, claro, está contido, porque não necessariamente pode ser tudo que tiver de bem e serviço pode ser o consumo, né? Mas o que a gente está considerando aqui, por exemplo, inclusive a gente está considerando coisas negativas, né? Alguém chutaria um exemplo de o que seria um consumo negativo? Existe. Obviamente, em economia, quer dizer, a gente, em geral, não considera, né? Mas, isso que eu estou dizendo, esse X pode ser tão abrangente quanto que eu queira, né? Por exemplo, dívida. Né? Se eu tenho uma dívida, é como se eu tivesse, quer dizer, justamente eu pego emprestado hoje, quer dizer, eu posso considerar um bem como se fosse a dívida, né? E aí, então, quer dizer, isso está contando negativamente, né? Uma parte que eu não tenho como eu estou pedindo emprestado. Então, por exemplo, né, isso poderia, né, ser o caso de um consumo negativo. A gente, para simplificar, e também, quer dizer, sem perda de generalidade, a gente vai ficar analisando aqui só a parte o conjunto do consumo que são positivos. Tá? Então, a gente vai estar considerando esse X que vai ser igual ao RL+. Tá? Então, a gente, só por simplicidade, a gente vai estar excluindo, né? Mas, o que eu estou dizendo, isso aqui pode ser tão grande ou abrangente quanto que eu queira. Considerando o lazer também como algo que pode se consumir? Sim, o lazer também. O lazer justamente, bom, e aí ele é positivo, né? Não, algo que pode ser consumido. Consumido que em termos de lazer? Porque você colocou o lazer ali como sendo parte do RL, né? Aqui, mas esses dois aqui, por exemplo, estão no RL+. O lazer está no RL? O lazer também está no RL+, porque, quer dizer, eu não vou ter um lazer negativo. Eu posso ter alguma coisa limitada, que, bom, só posso, no máximo vou trabalhar, eu sempre trabalho 8 horas, então o meu lazer pode estar limitado como se fosse... As 8 horas que eu tenho que trabalhar, então, quer dizer, eu posso escolher o lazer só nesse intervalo aqui, né? Mas ele ainda está, mas obviamente, né, eu poderia escolher coisas, né? Aqui a gente só está, né, no quadrante positivo mesmo, né? Então, só estou dando exemplos que que é o caso que a maioria dos bens e serviços, né? Que são positivos. Só estou falando que é justamente essa ideia, quer dizer, isso aqui pode ser tão abrangente quanto que eu queira, né, e considerar dívida ou o que for, alguma coisa que seja negativa. Né? A minha dúvida é que era o lazer também não é um bem nem um serviço. Não, mas no fundo ele é visto como um bem, né? Na verdade não é um serviço, mas ele pode ser visto como um bem, que é justamente, quer dizer, essa é a diferença que a gente faz bom, economia, às vezes a gente pensa, tem algumas coisas, a gente pensa assim, isso aqui, bom, não faz sentido, né? Mas, quer dizer, em termos de modelagem, pode fazer esse tipo de coisa, né? Eu posso escolher, o que a gente está preocupado aqui? A gente está preocupado em analisar o consumidor. Obviamente, ele vai estar, a gente vai ver agora, quer dizer, ainda hoje, que ele está restrito, né, pela sua restrição, quer dizer, tem uma restrição orçamentária. Então, ele não vai poder consumir tudo que ele quer. Bom, é finito os bens e serviços, mas ele não vai poder consumir tudo que ele poderia estar desejando. Ele está limitado, né, por uma restrição orçamentária. Então, ele pode escolher lazer, né? E é bastante aplicado. Tem umas coisas que na verdade, é o escolha entre dois bens, trabalho e lazer. Porque também, se trabalhar mais, bom, obviamente, não necessariamente, né, mas vai ter uma renda maior e vai ter, então, um consumo maior. Se eu escolher mais por lazer, né, eu vou ter uma renda menor, né, mas, claro que aqui o lazer pode ser indo
dormir, indo a parque de diversões ou o que for. Tá? Então, é só uma forma de representar. Mas aqui pode ser pão, carro, né? Quer dizer, a cesta que quiser. Aqui, obviamente, né? Só estou representando por 2 bens, mas isso aqui tá, quer dizer, tem no RL, né? Que não dá para representar aqui graficamente. Então, a gente, às vezes, só por simplificação, a gente vai fazer para 2 bens. El bien que dá um banco, se dá um crédito para o consumidor ou quem lo está recebendo, é como negativo, porque esta é uma deuda, pero o banco está prestando um serviço. Exatamente, aí para ele é positivo. Então a gente, quer dizer, depois. Para o banco é positivo. Para o banco, depende de onde a gente está vendo o ponto de vista, e a gente vai ver também, a gente pode pensar também em teoria da firma, a gente está vendo o lado do consumidor. Então, o lado do consumidor, isso quer dizer, para ele pode ser negativo, mas o crédito que o banco está dando, eu estou pensando o banco, por exemplo, como uma firma, vai ser o positivo para ele. Tá? Então, quer dizer... Então, segundo o ponto de vista onde se esteja, se está desde o consumidor ou desde a firma? Depende, porque a gente vai ter, justamente, para o consumidor, quer dizer, a gente vai ter, mas... assim como a gente vai ter para a firma, a gente também vai ter as possibilidades, quer dizer, justamente, porque se for pensar a firma também, ela pode ser alguém que está oferecendo serviços, ela pode estar produzindo os bens, e aí a firma, quer dizer, a gente, por exemplo, na firma a gente não vai restringir, porque aí existe problema assim, de análise, né? A gente não vai restringir o URL+, por exemplo. A gente vai deixar justamente, simplesmente no URL, né? Que a gente vai ver depois na firma. Porque justamente, quer dizer, tem a ideia da firma é que eu tenho os inputs e eu tenho os outputs. Quer dizer, na verdade, eu pego um produto, né, que seria o input, né, e aí vou transformar e tenho o output. Então, eu tenho a parte negativa, que seria o que ele está, a uva para produzir o vinho, digamos, né, e o vinho seria o positivo. Tá? Mas, aqui, só por simplificação, a gente vai estar considerando que então, não é ele mais, porque, quer dizer, grande parte do consumo dos agentes, né, pensando em termos de consumidor, é positivo. Então, só por isso que a gente está. Mas, obviamente, que isso aqui a gente não vai poder considerar para a firma, na teoria da firma. Né? Mas, tá certo tu falaste, né? Sempre a gente pode pensar, quer dizer, se às vezes tem um negativo, quer dizer, o que o produtor, né? Então sempre, às vezes na firma é mais fácil de pensar, né? Mas o produtor que está vendendo aquele vinho, para ele é positivo, mas para a firma, né? Então tem um que planta a uva, né? E então toda a parte de plantio que ele precisa está sendo negativo, mas positivo a uva, né? E a uva que ele vende para aquela outra firma, então, a uva para ele é negativa, mas é positiva para essa outra firma aqui. Né? Então, a gente tem, mesmo entre os agentes, justamente pode ter essas relações. Pode ter entre banco, entre consumidores também, no mesmo sentido. Né? Mas são poucas coisas, assim, em termos de consumidor, são pouquíssimas coisas que podem entrar negativamente. Né? Que não é o caso da firma, então a gente aqui vai só para facilitar as contas, né? Nada... Se eu fizesse um gráfico assim, de pão e dinheiro, quanto mais eu consumo pão, menos dinheiro eu tenho, não chegaria nunca negativo? O dinheiro em economia é um meio de troca, a gente não está considerado como um bem. Aí, então, não estaria nesse RL, quer dizer, é só um valor nominal e um meio de troca. Mas, ele pode contrair, quer dizer, pode estar contraindo que menos...
pode ser uma escolha entre menos dívida e menos pão, né? Porque se ele se endivida, talvez ele, quer dizer, quanto mais dívida, mais pão ele pode consumir hoje, né? Então, aí tem que pensar no gráfico nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente vai estar considerando que o x, então, pertence ao RL+, para x maior igual a 0, para L uma outra característica, né, que se a gente está considerando em termos do consumo, então aqui a gente está fazendo, né, x1, x2 positivos, né, não estou limitando, estou considerando que eles são divisíveis, né. Então, eu tenho todas essas possibilidades que eu posso escolher, né? E a gente tem aqui, né, que eles são, que é convexo, né, esse conjunto, né? Quer dizer, aqui a gente já não tem essa possibilidade, né? Então, a gente, para lembrar, então, quer dizer, aqui é convexo justamente, né? Se eu pegar, né, qualquer combinação, então se eu tenho um x, um x2 ou um x e um x', né, que pertence ao RL+, se eu pegar uma combinação, né, convexa, né, por exemplo, então, se eu tenho um x e um x', né, que pertence a RL+, então eu vou ter um x, duas linhas, igual a alfa de x mais 1 menos alfa de x, duas linhas, uma linha, né? Bom, para um alfa entre, né? Aqui, bom, para qualquer, né? Para qualquer alfa que pertence a 0,1, né? O x, duas linhas, vai estar pertencendo também ao RL+, né? Tá? A gente então tem, quer dizer, justamente se eu pegar qualquer combinação de um e outro, né? Então, eu vou... Não necessariamente uma combinação linear, não necessariamente reta, ou seja, pode ser uma curva. Só não poderia ser, se por exemplo, se o conjunto fosse algo assim, com um coração. Bom... obviamente eu só não posso, né? Quer dizer, porque como é para qualquer, né? Então, se eu pegar uma combinação aqui, então quer dizer, esse aqui, né, tipicamente não é um conjunto convexo, né? A gente vai ver, quer dizer, é bom a gente ter bastante, quer dizer, ideia do que seja, quer dizer, a gente vai estar trabalhando bastante com essa propriedade de convexidade, né? Isso também vai ajudar a gente a fazer as contas. Claro que isso depois a gente pode relaxar essa hipótese, né? E aí, bom, tem que colocar outras hipóteses para poder compensar e a gente mostrar, né? Quer dizer, a formalidade do modelo. Mas isso é uma característica que a gente vai estar também, em geral, adotando, né? Que é a divisibilidade dos bens, né? E que esse conjunto é um conjunto convexo, tá? Isso vai nos facilitar as contas. Bom, então eu tenho, né, e na economia, aqui eu só falei sobre a quantidade consumida, né? Mas a cada quantidade consumida, a gente sabe, né, quer dizer, na economia, vai ter um preço, né, por cada, né, bem e serviço, tá? Então eu vou chamar, então, a cada bem e serviço está associado um preço que eu vou também um vetor, né, que vai ter as L
assim como o meu consumo. Né? Então, aqui justamente a ideia é a gente montando, né, a economia, né? E aí definindo, quer dizer, que tipo de conjunto quer dizer, em que espaço eu estou e assim por diante. Né? Isso que a gente está fazendo em princípio aqui. Então, a gente tem os bens, L-bens, tem a quantidade, né, que eu vou consumir de cada bem, que está associado a um preço, né, para cada bem. Bom, aqui vai ser uma outra hipótese que a gente vai estar assumindo, por simplicidade. E também, quer dizer, vocês sempre tomem cuidado. Uma coisa interessante na economia quer dizer, que a gente tem que diferenciar, né? A matemática aí da economia é que é sempre, né, quer dizer, que hipótese que eu estou fazendo e se essa hipótese, do ponto de vista econômico, ela é razoável. Porque eu posso dizer, bom, eu quero provar um teorema e estou considerando para todos os preços negativos. Obviamente, né, eu não vou estar considerando a grande parte da economia que os preços são positivos. Eu posso ter um preço negativo, por exemplo, o preço da poluição, né, quer dizer, uma coisa que é ruim, então pode estar associado um preço positivo. Né, mas assim como eu falei do consumo negativo, quer dizer, são pequenas partes da economia, que isso quer dizer, para um caso particular, eu posso, né, se eu estou analisando uma firma que tenha, quer dizer, que está gerando essa externalidade de poluição, quer dizer, eu vou ter um modelo diferenciado para isso. Aqui a gente ainda está preocupado para ver o consumidor, quer dizer, o comportamento dele individual de uma forma geral, né, que é justamente essa ideia, né, que, quer dizer, vai consumir coisas positivas, né, bens e serviços positivos. O preço, né, também, quer dizer, as mercadorias, né, bens e serviços estão associados a preços positivos. Tá? Então, por simplicidade aqui, assumiremos então meu PL é maior que zero para todo L. Voltando aqui naquele gráfico, quer dizer que todos os gráficos na R têm que ser convexos? É uma teoria? Aqui a gente vai estar supondo que eles são convexos nesse sentido, que a gente está considerando que, apesar de, dizendo, de eu ter formatos diferentes, se eu quiser analisar uma coisa diferente, a gente vai estar supondo que esse conjunto ele é convexo. Isso para as demais coisas que a gente vai analisar. Mas se eu tiver um gráfico de dois bens que não é convexo, aí a teoria não se aplica a isso? Se aplica na verdade, se conseguires provar, quer dizer, conseguindo provar de uma forma diferente. Né? Tem casos que a gente vai ver de preferências que são, se tem uma economia que é não convexa, então eu posso, por exemplo, se eu considerar uma série de indivíduos, eu posso tornar essa economia, tornar convexa essa economia. Por exemplo, até o Mascoléu até o Mascoléu faz um exemplo, né, que ele considerou o consumo, então ele colocou lá, consumir o pão obviamente botou nos Estados Unidos, né, mas vamos botar aqui no Rio de Janeiro, às 12 horas, né, e consumir o pão em São Paulo, né, por exemplo, às 12 horas. Né? Então, obviamente, o meu X meio-dia, tá? Então, ao mesmo tempo, então é impossível, então, ou eu vou consumir um, ou eu vou consumir o outro. Tá? Mas, se eu estou considerando isso em um mês, eu consigo tornar isso convexo.
Então, tem sempre uma ideia de, quer dizer, então, o consumo, quer dizer, posso ter um consumo aqui ou aqui, né? Então, o meu X vai ser ou aqui ou aqui, não, quer dizer, eu quero a quantidade 10 aqui ou a quantidade 10 aqui. Isso em um dia, mas se eu fizer em um mês, então eu torno, né, eu consigo tornar essas coisas convexas. Então, tem esses truquezinhos, assim, quer dizer, que a gente pode estar considerando também. Então, por isso que, quer dizer, é isso que eu falei para vocês, quer dizer, até que ponto a gente considerar isso daqui é uma hipótese forte ou não. Né? Então, quer dizer, ser convexo, pensando em formatos mais gerais, não é. É claro que se eu, por exemplo, tenho uma firma ou tenho uma firma e quero analisar o comportamento bastante específico de um grupo de consumidor, eu vou ter que mudar um pouco a minha análise, mas em termos gerais, que a gente vai estar vendo aqui em princípio, mas claro que essa sempre é a ideia da teoria, né? Quer dizer, a gente tem que saber bem a base, né? E a partir disso eu vou ter o discernimento, né? Para poder aplicar a outras coisas mais específicas. Né? Tem coisas que às vezes pode complicar, principalmente, às vezes não tanto em termos econômicos, mas em termos matemáticos, isso pode ocorrer. Né? Mas a gente também, em todas as... quer dizer, isso não acontece só em economia, né? Por exemplo, em otimização, eu tenho problemas, a gente vai ver que, quer dizer, no fundo, né, que eu coloquei ali o problema do consumidor, a gente vai transformar ele com um problema de otimização, né, que ele quer maximizar consumo e tem uma restrição orçamentária, né? Então, eu posso ver como um problema de otimização. E a gente, às vezes, se depara com coisas que são, digamos, não suaves, né? Que são não diferenciáveis, né? Porque pode ser tão complicado o problema do consumidor que eu não sei. Bom, obviamente, né, em otimização eu posso resolver com otimização diferenciável ou não diferenciável, né? Mas se eu conseguir, quer dizer, um truque que faça com que essas coisas sejam diferenciáveis, eu consigo resolver muito mais facilmente do que coisas diferenciais. Então, isso tem para todas as disciplinas, não é só para a economia. Então, aqui, quer dizer, mesmo se ele não for convexo, quer dizer, será que... Agora, se eu estiver fazendo uma coisa, de fato, muito específica, eu tenho que tomar o cuidado. Tá? Mas aqui a gente vai estar vendo coisas gerais. Então, a gente vai estar supondo que esse conjunto é convexo, que os preços são positivos, né, estão associados, né, Profe, pero también hay ejemplos de no convexos. Tem exemplos de não convexos e dá, bom, tem como relaxar essa hipótese. Aí é só... Se eu não conseguir achar um truque para transformar ele em convexo, essa teoria não pode ser aplicada. Não essa teoria aqui, por enquanto, a gente está vendo, quer dizer, a gente só está representando ainda a economia, né? A gente talvez não consiga provar alguns teoremas que a gente vai ver mais adiante. Por enquanto, não interessa. Aqui a gente pode ser convexo ou não convexo. Isso aqui eu só estou dizendo que, quer dizer, a maioria, e a gente, em alguns teoremas, não todos, a gente vai usar esse fato dele ser convexo. Porque se ele não for convexo, então tem que provar de uma maneira diferente. Tá? Então, aqui os preços é a mesma coisa. Se os preços não forem positivos, não tanto para... O X não complica tanto, mas aqui, se os preços não forem positivos, quer dizer, o instrumental matemático que a gente vai precisar utilizar para provar os teoremas, eles podem ficar bastante complicados. Bom, aí é uma questão onde a gente pode ver no curso, né, em tal nível de mestrado a gente não vê, mas em outros níveis de, quer dizer, doutorado, né, a gente vai relaxando essa hipótese e vai vendo. Tá? Então, a gente está considerando isso, a gente vai... No Mascoléu, eles fazem uma notação, depois vocês vão ver, que para esse, quer dizer,
está dizendo aqui que cada preço, né, é positivo, né, para todo L. Eles fazem 2 sinaizinhos aqui de maior, tá? Então, essa é a anotação do Mascoléu para dizer isso aqui, tá? Outra coisa que a gente vai relaxar, isso vai ser durante o curso. Por enquanto, eu vou estar considerando que os preços são dados. Dados no sentido é que, dado o preço do pão, né, o consumidor vai escolher consumir tanta quantidade de pão, tá? Isso é uma característica, tá, de mercados competitivos, que é um dos tópicos que a gente vai ver, quer dizer, mais adiante, quando a gente estiver vendo o comportamento coletivo dos agentes. E eles, quer dizer, isso aqui, justamente, quer dizer, o argumento que está econômico, que está por trás dessa hipótese, é que se eu tiver na economia uma grande quantidade de consumidores, né, e uma grande quantidade de fornecedores, né, no caso de pessoas que vendem o produto, né, por exemplo, o pão. Então, se eu tiver uma grande quantidade de pessoas que compram pão, uma grande quantidade de padarias, né, quer dizer, isso vai fazer, né, com que, quer dizer, tanto os agentes quanto as firmas, né, as padarias, elas não têm poder de mercado para alterar o preço. Tá? O preço que a gente depois vai ver no comportamento coletivo vem de uma relação, né, justamente de quantidade demandada e quantidade ofertada. Tá? Então, são dados nesse sentido, são dados pelo mercado, tá? pelas forças, né, da demanda e da oferta, tá? Então, mas claro, quando a gente tiver no tópico de monopólio e oligopólio, a gente vai relaxar essa hipótese aqui, tá? Por enquanto, a gente vai estar olhando o comportamento do consumidor e da firma, avaliando exatamente, né? Quer dizer, dado o preço, ele vai consumir tanto, ele vai ter esse comportamento, ele vai produzir, né? Bom, a firma que o objetivo dela é maximizar lucro, né? Quer dizer, ela vai produzir para maximizar lucro, considerando esse preço que é um preço de mercado, tá? Então, essa outra hipótese que a gente está considerando aqui, que a gente vai relaxar, quer dizer, mais lá para o final do curso com o monopólio e o oligopólio, tá? Então, bom, uma outra variável importante, então, né, para o consumidor é a renda que eu vou denotar por W. Tá? Bom, e aqui eu vou estar fazendo, claro, para cada consumidor, vocês podem pensar isso aqui como salário, né, por exemplo. Tá? Então, aqui a renda do consumidor é o salário. Isso tudo, quer dizer, porque a gente tem que garantir, né, justamente essa ideia, né, quer dizer, o consumidor não pode consumir tudo que ele quer, ele vai estar restrito à renda que ele tem. Tá? Então, quer dizer, muito do comportamento dele, quer dizer, está com base na renda que ele tem. Né? Se ele tivesse, obviamente, mais renda, poderia consumir mais coisas, né? Mas ele vai estar condicionado a essa renda, né, que é dado por um valor. Tá? Só um valor. E a gente tem, então, que o consumo é factível, bom, aqui em X, que pertence ao RL+, se, então, preço
Bom, aqui é um produto interno porque eu estou fazendo, né, entre vetores, tá? Então, quer dizer, isso aqui, quando eu coloco assim, né, esse produto interno, está significando que é P1 vezes X1 mais PL XL, tá? Então, quer dizer, aqui de todos os bens que eu tenho na economia, tem que ser menor ou igual à renda. Tá? Então, factível é que... É fazível, só que fazível fica feio pra caramba. A tradução... Possível de ser feito. Porque... porque... A tradução seria fazível, mas aí é passível de ser feito. O factível é uma versão meio híbrida aí com o inglês e é feasible, na verdade, em inglês, né? É possível de ser realizado. Vamos botar possível, então. Exatamente, é possível de ser realizado. Boa. Ser realizado, consumo, ser... Né? Quer dizer, e é justamente essa a ideia, né? O consumidor, né, não pode consumir mais do que ele tem, tá? Então, ele não quer dizer, ele não vai poder consumir, né, mais do que a renda dele permite, tá? Bom, novamente, né, para a gente olhar... isso aqui a gente vai chamar de a restrição orçamentária. Tá? Então, essa daqui é a minha restrição. Renda. Aqui é renda. Não, é porque o meu R parece um V, mas é renda. Como venta? Riqueza. Melhorou ou não? O dinheiro, vamos, em termos, aqui a gente está vendo em termos monetários. Pode ser, quer dizer, o teu salário mensal. Eu não sei como é que é em espanhol salário, mas... Salário. Um dinheiro... um dinheiro que recebe por mês. Tá? Então, aqui... a gente vai estar chamando de restrição orçamentária, tá? E aí, se a gente pensar, né, quer dizer, para poder analisar e ver para dois bens, né, então eu vou ter para X1 e para X2, né, então P1 de X1 mais P2 de X2 é igual a W, né? Então, eu posso desenhar aqui toda a minha restrição orçamentária, né? E aqui eu vou chamar da reta orçamentária, né? E aqui, bom, se eu ver o que é em relação ao consumo do X2, né? Então, resolvendo aqui, eu vou ter W sobre P2 menos P1 sobre P2 de X1, né? Então, aqui é o intercepto. E aqui a inclinação. Tá? Então, aqui eu vou ter esse meu W sobre P2. E aqui, obviamente, né, então, se eu consumir tudo do X2, né, e zero do X1, então o meu consumo X2 vai ser exatamente a minha renda dividido pelo preço. Tá?
E aqui a mesma coisa, né? Se eu fizer para X1, vai ser W sobre P1. E menos P1 sobre P2 é a declividade dessa reta orçamentária, né? E aqui, claro, né? Lembrem, né? Eu coloquei menor igual, tá? Então, quer dizer, igual é quando exatamente eu estou, né, no nível mais alto aqui que eu chamo, né, da minha restrição orçamentária, que é a minha reta orçamentária, né? E aqui são todas as possibilidades, né, que eu estou consumindo menos, né, do que eu poderia consumir com a minha... Mas é factível, né? Quer dizer, qualquer combinação aqui, né, de X2 e X1, ela é factível. Tá? Aqui, bom, vou falar factível, mas é possível de ser realizada, e aqui não é possível de ser realizada. Tá? Você não vai ter dinheiro suficiente. Aí, porque, quer dizer, a minha restrição orçamentária não deixa eu fazer, né? Que é justamente... As exceções seria se eu consumir nada de X1, aí o consumo de X2 seria exceção. Exatamente. Quer dizer, o meu consumo máximo... E voltando ali, o P também é contido no RL positivo também, né? O P também está na... eu acho que ainda tem no Mascoléu, porque percebam bem que esse daqui para X maior igual a 0. Mas o P, na verdade, ele está contido... bom, isso é uma notação, acho que não sei se é só dos economistas, mas eu só vejo isso em economia, não vi em nenhum livro de matemática, mas a gente chama o RL mais. mais porque é como se fosse estritamente positivo. Eu não tenho nenhum preço igual a 0. É mais forte. Esse aqui pode ser 0, para X maior igual a 0. Tá? Então pode ser, se eu não quiser consumir o X1, né, eu vou consumir tudo do X2. Então, para algum bem, quer dizer, aqui eu estou botando a restrição orçamentária dele, ele tem todas as possibilidades dos L's bens, mas tem alguns que quer dizer, ele não vai consumir todos os bens e serviços que existem na economia. Obviamente vai ter grande parte do vetor é 0. Tá? Mas para um outro consumidor, não, vai consumir aquelas outras coisas. Então, quer dizer, na economia, como alguém sempre vai consumir alguma coisa, quer dizer, dessas coisas que são razoáveis, né? Vai ter um preço positivo associado. Né? Por que tem um preço positivo associado? Porque tem alguém que está demandando, tem, né, pelo menos um grupo de consumidores que estão querendo consumir, né, e tem um grupo de firmas que estão produzindo esse produto. Tá? Então, sempre vai ter essa ideia. Aqui, bom, a negatividade, né, é porque se eu está relacionado, né, com a ideia que se eu consumir mais de X2, eu tenho que diminuir de X1. Tá? Então, sempre tem essa troca. Então, a definição... conjunto orçamentário, competitivo, que na verdade, quer dizer, eu já vou estar embutindo tudo, mas quando a gente está falando competitivo, né, justamente o que eu estou dizendo, que quer dizer, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que estão ofertando, uma grande quantidade de pessoas que estão consumindo. Ou também, né, quer dizer, que veio a grande parte, né, dessa ideia de mercados competitivos, de equilíbrio, veio de um francês, que é o Walras, né, e também muitas vezes é chamado de equilíbrio competitivo, quer dizer, conjunto orçamentário competitivo ou walrasiano. Tá? Então vocês vão ver essa...
tá? Que muito formalizou. Que então é Valha. É Lyon, Valha. Um R no final, ali é um R. Não, é um S, é que em francês. Depois do L, R. Depois, O L, desculpa, W, A, L, R. W, aqui. Não. Ah, W, A, R, é. Valha, é. Tá? Bom, ele é de 1800 e alguma coisa, e, bom, ele faleceu em 1910, né, já há um tempo, quer dizer, mas ele, ele justamente ele formalizou muita coisa, formalizou em termos de modelagem, a parte de mercados competitivos, né, e, bom, equilíbrio competitivo, mas, bom, a gente talvez não veja nesse curso, porque já é o capítulo 15, 16 lá do Mascoléu, que na verdade é o próximo curso aqui no INPA, que é Economia, Economia, Matemática e Finanças 2, a 1. E, bom, aí a gente mostra, né, quer dizer, ele formalizou muito, mas depois quem de fato, ele formalizou a modelagem, né, mas depois quem de fato provou e formalizou em termos matemáticos foi o Arrow e o Debreu, né? Então aí tem essas dois autores também que, quer dizer, que foram importantes para a teoria econômica, né, para a teoria microeconômica, mas isso vocês veem só no seguinte curso, né? Não vai. A gente vai até para poder de mercado, que é até o capítulo 12. Se quiser um. Tem até o capítulo 12 e aí, bom, depois, quer dizer, tem uma parte de informação assimétrica e depois começa no 15, que é a parte de equilíbrio geral, né? Mas a gente não vai ver nesse curso, a gente só vai ver equilíbrio parcial. Tá? Que aí tem umas coisas do Marshall, que é do Alfred Marshall. Bom, então, a gente vai chamar o B, bom, é por causa em inglês, que é budget, que é a restrição orçamentária, mas, então, essa restrição orçamentária, ela depende, né? A gente viu ali que os preços são dados, então ela está dependendo do preço e está dependendo, né, do W, né? Que o W também, quer dizer, a renda, eu estou dizendo, a um dado preço, a uma dada renda, né? Eu vou ter, então, a minha escolha, então o consumidor vai escolher o seu consumo. Tá? Então, aqui, esse aqui é um conjunto, para X que pertence a RL+. Então, justamente, né, são, quer dizer, todas as escolhas de consumo que são factíveis, né, a uma dada renda e a um dado preço, né? Quer dizer, preço, o vetor de preço, né? Uma dada renda e um dado vetor de preço. Bom, o que a gente estava falando ali em relação ao consumo, né? Então a gente colocou, bom, eu tenho X é a quantidade consumida, né? Mas, na verdade, eu quero saber qual é a quantidade consumida de um individual consumidor, né? Então, eu quero saber qual é a demanda desse consumidor, tá? A demanda, eu vou denotar também por X, então, uma outra variável que a gente tem é a demanda do consumidor, que eu vou denotar por X, né? Quer dizer, ela vai ser uma função, tá? Que depende de P e depende de W, tá? Então, esse vai ser, então, bom, e aqui para L possibilidades também, então esse é o vetor
não tem nada a ver com o vetor X de consumo. Ali eu tenho todas as possibilidades na economia. Lá a economia como um todo. Aqui eu estou olhando em particular, eu já estou olhando já individualmente para o consumidor. É o que o consumidor vai escolher. É a demanda do consumidor. Lá são todas as possibilidades. Claro que isso aqui, né, quer dizer, vai ser um conjunto que está incluso naquelas todas as possibilidades. Porque lá, isso que eu estou dizendo, é justamente isso aqui que eu formalizei. Quer dizer, até aqui, né, basicamente, quer dizer, a economia, né? E aí aqui eu já estou já estou considerando, quer dizer, as individualidades, né, de cada um aqui em relação à restrição orçamentária, e aqui é o que de fato, né, ele vai consumir. E na definição de índice competitivo, eu acho que você já explicou isso, mas você assume que existe uma relação entre consumo e demanda, né? E é isso que define o preço, né? Se então, não existisse isso, também, a gente também teria que criar uma regra diferente. Se tiver um monopólio sobre isso, aí esse preço aqui não é um preço, quer dizer, não é um preço dado, na verdade, quer dizer, eu vou ver, não é um preço dado no mercado competitivo, mas é um preço escolhido, por exemplo, é mais fácil pensar em monopólio, né? O monopolista escolhe o preço. Vamos dizer que todas as padarias do Rio de Janeiro sejam do mesmo dono. Então tem um monopólio do preço. Exatamente. Então, quem vai escolher o preço não é o mercado. Tá. Então, aí existe... Quer dizer, não adianta quem... Você diz os preços são dados, você diz que o mercado é que está dando o preço. O mercado é que está, quer dizer, está definindo, quer dizer, qual é o preço. E o preço sempre vai depender, claro, que o preço também depende do quão raro pode ser, né? A gente pensar... mas assim, o quão raro e do consumo e da demanda. Se ninguém quiser aquele bem, bom, também talvez para a firma ela não vai produzir aquele bem porque ninguém quer, né? Quer dizer, isso a gente pode excluir, né? Mas se tem muita gente que demanda aquele bem, né? Obviamente, e eu tenho a oferta que vai responder. Não, a oferta em geral não é tão imediata como é a demanda, né? Então, quer dizer, o preço vai ser maior por uma questão de preferência, né? Todo mundo... São coisas talvez até que, por exemplo, o custo de produção, de produzir banana ou maçã seja o mesmo, mas as pessoas demandam mais banana. Então, quer dizer, para o produtor vale mais a pena ele produzir, né, quer dizer, a banana, porque vai ter uma maior demanda nesse sentido. Então, mas aqui é do mercado. Agora, monopólio, por exemplo, quer dizer, o monopolista tem o poder de escolher o preço. Tá? E aí aqui, quer dizer, por enquanto a gente ainda está vendo só para o mercado, então o preço está dado, né? Está dado para o consumidor. No fundo, no monopólio, também pensando em termos de consumidor, o preço está dado, porque quem escolhe é o monopolista. Mas não é dado para o monopolista. O monopolista escolhe, né? Mas no fundo é dado para o consumidor também. Então isso aqui pode pensar também que é geral se estiver olhando só do ponto de vista do consumidor, só que aí não vai ser, quer dizer, vai ser um preço mais alto. Porque sempre a gente vai ter o comparativo depois, quer dizer, o que é o preço de mercado, o que seria um preço de monopólio ou oligopólio, que obviamente, né, vai ser um preço então do mercado competitivo, né, é sempre, né, menor do que o preço do oligopólio ou monopólio, né? Então a gente vai ver esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, quer dizer, se for esse ou se for esse, vai ser dado para, quer dizer, se pelo lado, né, da demanda aqui, quer dizer, eu tenho uma grande quantidade de consumidores, para ele é dado. É sempre a questão de quem influencia. Se eu tiver talvez um mercado muito pequeno de pessoas que demandam, que é uma coisa rara, específica daquilo ali, também eu posso ter um tipo de monopólio, digamos, do lado da demanda. E aí quem vai escolher o preço vai ser a demanda e a firma vai ter que aceitar. Tá? Por enquanto a gente não está ainda considerando essas, que alguém chama anomalias, mas eu chamo estruturas diferentes de mercado. Por enquanto a gente só está analisando isso. Então, bom, se vocês têm algumas características, né, aqui,
ela é homogênea de grau zero, né? Porque se eu multiplicar, né, para um alfa aqui, a renda, né, se eu aumentar, né, bom, digamos para um alfa maior que zero, né, mas se eu multiplicar, né, por 2 a renda e estiver aumentando aqui esse vetor de preço, todo mundo por 2, né, ele vai consumir a mesma coisa que consumia antes, quer dizer, tudo se deslocou na economia, né? Mas claro que a gente quer ver, né, quer dizer, o que acontece, né, o que acontece, por exemplo, com essa reta orçamentária se eu tiver só uma variação de preço. O que acontece se eu tiver só uma variação de renda, que é o mais normal de ocorrer. Quer dizer, homogênea de grau zero é só uma característica, né? Quer dizer, que não adianta nada, né? Quer dizer, se eu tenho um processo de aumento de preço, quer dizer, tudo aumentou de preço, um aumento inflacionário, que tudo mudou para um patamar de preço e a renda mudou para tudo, a gente está continuando igual, então não interessa. Tá? Uma outra característica também que se deve ao Walras, que é chamada a lei de Walras, e a gente vai ver também que, quer dizer, faz sentido essa característica. O que ele diz é o seguinte, que na verdade, quer dizer, o consumidor, a gente vai ver também que é um princípio de desejabilidade, ele sempre quer consumir, quer dizer, tudo que ele quer consumir tudo que ele tem, que ele consegue, tudo que ele pode pagar. Tá? Por exemplo, se eu não consumir tudo, quer dizer, aqui eu não estou considerando que eu estou estocando, tá? A minha renda, né? Se eu não, pensando também, pode pensar a longo prazo, né? Isso seria que, tipo, eu vou rasgar dinheiro, mas, bom, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Mas a lei de Walras, né, fala que pelo princípio da desejabilidade, então P de X é igual a W. Tá? Que P, o produto interno de P e X é igual a renda. A lei é o princípio da desejabilidade. Que quer dizer, sempre vai querer consumir mais, né? Ninguém quer, eu tenho dinheiro, mas eu não quero consumir menos, né? Não, quer dizer, do ponto de vista econômico, né? Em geral, quer dizer, eu vou querer consumir toda a minha renda. Nem que isso seja, quer dizer, um bem desses, que aí como é positivo, seja poupança, mas eu posso também, quer dizer, generalizar isso aqui, que a gente não está considerando negativo, da dívida, mas a gente pode considerar a poupança, que seria, quer dizer, esse bem L aqui, por exemplo, poderia ser poupança. Então, quer dizer, não faria sentido eu tá consumindo menos do que a renda que eu tenho, né? De alguma forma, se eu não estou consumindo em bens, né? Pode ser, quer dizer, se eu não estou consumindo em bens físicos, né? Pode ser que eu queira consumir num bem monetário que for, né? Então a gente pode pensar. Como é que eu considero bens ou serviços que não possuem preço? Você falou poupança, lazer. Bom, o preço da poupança é juros, né? Por exemplo, o lazer o preço pode estar associado, por exemplo, quer dizer, é mais complicado de ver, né? Mas pode pensar num lazer de ficar parado, mas o lazer de um parque de diversões. Então, no fundo, quer dizer, o lazer pode pensar como um serviço. Então, aí tem serviço, corte de cabelo, então custa tanto, é o preço, né? Então, quer dizer, tem sempre alguma coisa que, se lazer ali, né, tá associado a ficar, não necessariamente a ficar parado, né, porque também fica difícil de pensar um preço para isso, mas eu estou dizendo de ficar, por exemplo, ir a uma praia, né, então, quer dizer, tem o preço, tem o... Posso considerar se eu passar 8 horas na praia, quanto é 8 horas? Quanto eu ganho se eu estivesse trabalhando por 8 horas? O que a gente chama em economia que é o custo de oportunidade, né? Que aí, quer dizer, é um preço que você está deixando, né, de ganhar aquele valor para ficar descansado, né? Então,
o custo por unidade de estar lá tendo lazer. Então, a gente, eu quero saber, então, como, isso aqui está independente da escolha do consumidor. Eu quero saber, então, se variar isso aqui, por exemplo, o que vai ocorrer com a minha restrição orçamentária. Só para a gente começar a ver como a gente analisa, né, as coisas, que é justamente isso que a gente está querendo ver. Se aumenta o preço, né, qual é a reação do consumidor? Se aumenta a renda dele, né, como é que fica a restrição orçamentária dele? Então, vamos fazer um exemplo com a renda, digamos que, né, esse aqui é um quadro A, variação na renda, né, um aumento de W para W'. Então, eu tenho aqui, então teria, né, sempre o meu, considerando dois bens aqui, sem perda de generalidade. Então, vai ser W sobre P1, né, que estava associado aqui, essa restrição orçamentária, e W sobre P2, né. Agora, né, o que está acontecendo? Eu tive, né, um aumento no meu W'. Então, você simplesmente, né, eu vou ter um shift. Não está meio reto, mas, bom, tem que ser reto. Da minha renda. Por quê? Porque simplesmente mudou só o intercepto, né? Que aumentou isso aqui, né? Que agora eu tenho W' sobre P1, W' sobre o P2, né? Então, ele no máximo antes estava podendo consumir, né? Tendo todas essas possibilidades aqui, né? E agora, né? Ele pode consumir mais, né? Qualquer outra combinação maior do bem X1 e do bem X2. Bom, agora, se acontecer um aumento, por exemplo, do P1, do preço do bem 1, e o preço do bem 2 permanece, né? Está inalterado. X2, então, vou ter aqui, então, preço do P1 aumenta. Então, eu vou ter P1 e o P1', tá? Então, eu vou ter aqui W sobre P1 e aqui W sobre P2, né? Bom, então, aqui o que acontece, então, se eu estiver aumentando aqui o preço, né? E isso eu estou mexendo, lembrem que a minha declividade, né, é menos P1 também, sobre P2. Né? Então, e aqui o preço do P2 não está se alterando, né? Então, eu vou ter algo, né? Então, W sobre P1, né? Se eu estou nessa situação aqui, se eu só consumo X2, para mim é indiferente, né? Mas se eu estou aqui, qualquer outra combinação que eu vou escolher, né, entre X2 e X1, aí eu vou ter que estar escolhendo menos de X1, P1' aqui. Ah? Bom, então, ainda a gente pode ver o início, que eu ainda não falei, né? A gente viu aí que, o objetivo, né, do consumidor, né, dado o preço, dada a renda, né, ele quer ter o seu consumo, né, o seu X em função de PW. Tá? Só que como a ideia é assim, como ele vai fazer essas escolhas? Então, como os economistas pensaram, né, e depois como eles traduziram isso de uma forma matemática. Uma intuição, assim, em geral, que a gente, que é mais intuitivo mesmo de pensar, né, é que o consumidor, ele tem preferências, né? A gente sempre
claro que fica difícil comparar várias coisas, mas se a gente for sempre pensar os pares, então, eu tenho 2 bens na minha frente, então eu tenho um carro da cor vermelha e um carro da cor preta, né? Então, eu não gosto de vermelho, né? Então, eu vou ter, quer dizer, eu prefiro o carro preto ao carro vermelho, né? Então, quer dizer, uma primeira ideia e muito mais natural de olhar o comportamento do consumidor, né, foi justamente, né, essa ideia de ver quais são as preferências do consumidor, né, entre esses L bens, né, bens e serviços, né? Então, ele prefere, né, um bem, né, o bem 1 ao bem 2 e assim por diante, né? Então, a gente, né, começa vendo, quer dizer, todas as características do consumidor, né, em termos de preferências, que é uma ideia, né, ordinal, de ordem, eu prefiro esse, aquele, eu prefiro, aí, se eu prefiro um ao outro, né, e aí, então, quer dizer, eu vou poder comparar uma terceira cesta lá. Isso a gente não precisa só também estar pensando em termos de um bem, eu posso estar pensando num conjunto de bens comparando com outro conjunto de bens, tá? Então, eu também posso estar pensando assim, mas só para facilitar, posso estar vendo só para 2 bens, tá? E aí, então, quer dizer, e a gente vai ter essas características, né? O interessante depois, quer dizer, que a gente vai ver na próxima aula, quer dizer, não sei se dá para ver na próxima aula ainda, mas a gente vai ver, que é o segundo tópico, primeira preferência, depois a função de utilidade. Aí a gente vai ver justamente, né, como eu consigo fazer com que essas preferências, né, quer dizer, essa característica, que é a mais natural, ordinal, a gente passar por uma forma cardinal, né, de ver como uma função. Que, do ponto de vista para resolver problemas, né, por exemplo, com preferências eu não posso resolver o problema do consumidor como um problema de otimização, né? Então, eu tenho que ver alguma forma, então eu vou ter algumas hipóteses, eu vou ter alguns teoremas em função disso, para garantir que, quer dizer, que essas preferências vão ser representadas por uma função, que a gente vai chamar de função de utilidade. Então, isso, quer dizer, é bastante interessante, justamente, quer dizer, a gente, quer dizer, uma ideia da gente conseguir agora olhar, né, quer dizer, não só em relação ao ordinal, mas saber a função, quer dizer, o valor que ele dá para aquele bem. Então, não, quer dizer, associar ao bem, né, não quer dizer, uma preferência que está embutido, mas a um valor. Então, aquele bem me dá um nível, né, quer dizer, a minha função maior e assim por diante, tá? Então, primeiro a gente vai formalizar a parte de preferências, tá? Porque eu tenho, justamente, né, eu tenho que considerar algumas hipóteses para poder fazer essa representação, né? Então, se eu não considerar algumas hipóteses, que a gente vai ver que, novamente, né, são razoáveis, são normais do comportamento do consumidor, então, eu consigo fazer essa transferência, né, quer dizer, representar preferências como uma função de utilidade. Então, aqui só para iniciar o tópico. Então, pensando se eu estou comparando entre 2 bens, né, ou comparando entre cestas, né? Então, a notação que nós vamos utilizar vai ser, né, bom, é um sinal também um pouco diferente, que em geral os economistas utilizam. Então, eu tenho posso pensar uma cesta, eu posso pensar um bem que o X, né, é pelo menos tão bom quanto o Y, né? Aqui eu tenho o sinal que é estrito e aqui eu tenho a sinalização que é indiferente, tá? Então, X, né, é estritamente, então aqui, X é
preferido a y, né? Ou eu posso ter, isso aqui é só uma anotação, tá? X é indiferente, né? A X, tá? Então, justamente, quer dizer, se eu estou comparando, eu falei ali, banana, maçã, eu não gosto de maçã, então, para mim, quer dizer, a banana é estritamente preferível à maçã, né? Mas entre, talvez, banana, lá sei, algum tipo diferente, banana caturra ou banana d'água, o que seja, eu sou indiferente, para mim tanto faz, desde que seja uma banana, mas não interessa, né? Quer dizer, a gente tá, mas claro que aqui eu só estou falando de bens, né? Mas aqui eu posso, comparando só dois bens, mas aqui eu posso estar comparando cestas, né? Quer dizer, eu tenho uma série de bens e estou comparando com aquela série de bens, né? Mas, quer dizer, eu consigo, talvez, quer dizer, uma cesta de bens que tenha, por exemplo, né, esteja incluso leite, né? E aí, então, quer dizer, eu estou preferindo que essa daqui, essa minha cesta Y, tem tudo, só não tem o leite, né? Então, estou preferindo a outra. Mas aí não tem o leite, mas aí tem o leite em pó, né? Uma coisa assim. Então, assim, por diante. Ou eu posso estar indiferente. Sou indiferente entre o leite em pó e o leite líquido e assim por diante, tá? A gente vai fazer, então, como eu falei, né? Umas hipóteses. Diferente não tem preferência. Indiferente aqui, para ele, tanto faz, né? Não tem uma, quer dizer, não tem uma preferência estrita. A gente vai ver também graficamente, depois fica um pouco mais fácil, como eu vou representar também isso aqui graficamente, né? Que é chamadas curvas de indiferença, tá? Aí a gente... Então, eu vou ter essas hipóteses sobre as preferências. Só vou apresentar duas. Bom, primeiro é que elas têm que ser completas. Tá? Isso aqui é no sentido só que elas podem ser comparadas. Então, x e y, que pertence a x grande, né, que é aquele que é igual ao meu RL+, né? Nós temos que, então, x é pelo menos tão bom quanto y e y é pelo menos tão bom quanto x, tá? Que é o caso da indiferença, né? Quer dizer, Quer dizer, só que você pode comparar, né? Aí... O conectivo é ou x, eu só quero a completude, só diz que eu posso comparar, e não necessariamente que elas são diferentes. Mas pode ser indiferente, pode ser ambos também. Não, eu sei, eu só estou dizendo que da maneira que você colocou, você está dizendo que para todos x e y elas são diferentes. Não, para todos x e y não, pode ser essa ou ambas. Não, é o seguinte, você quer dizer que ou eu prefiro x que y, ou eu prefiro y que x. Você está dizendo aí que eu prefiro x que y. Tá, não, tá certo, tá. Desculpa, tá certo, eu botei errado, tá certo. Depois eu botei aqui, mas eu não vi que estava e aqui. Não, na verdade, x é pelo menos tão bom quanto y, ou y é pelo menos tão bom, ou ambas, tá? Aí fica, estava errado, ele não era e não, era o. Aqui tá certo. Aqui tá o. Exatamente, é o. Tá? A transitiva são transitivas. Aí aqui eu já vou estar olhando para 3 cestas, então eu tenho x, y e z, né, que vai estar pertencendo ao conjunto consumo. Se x é pelo menos tão bom quanto y,
E, é que eu botei esse E ali em cima, não era. E Y é pelo menos tão bom quanto Z. Isso vai implicar, né? Então, se eu tenho, né, justamente aqui, estou fazendo o comparativo, né? Se eu tenho X, que é pelo menos tão bom quanto Y, mas Y é pelo menos tão bom quanto Z, né? Eu chego à conclusão que o meu X é pelo menos tão bom quanto o meu Z. Tá? Então, esse é o princípio da transitividade. Você vai implicar que X é pelo menos tão bom quanto Z. Bom, se as preferências, só uma questão de notação, né, que a gente depois vai estar só adotando que elas são racionais, é que se elas forem completas e transitivas, a gente vai dizer que elas são racionais, tá? E aí então a gente vai estar usando também essa hipótese bastante. Bom, tem uma outra, que é a hipótese que ela é reflexiva. A gente vai supor que então, X é pelo menos tão bom quanto X, né? Bom, se eu não tiver essa hipótese, eu também, quer dizer, tem umas literaturas, obviamente, bem mais avançadas, a gente já vai finalizar aqui, que justamente, né, tiram algumas hipóteses nesse sentido, né? Quer dizer, se eu tirar a questão da transitividade, para fazer muita coisa que a gente vai ver ali ao longo do curso, isso é muito difícil ter os resultados que a gente tem, né? Em geral, quem trabalha nessa literatura, que é uma literatura de behavior, de comportamento, somente olhando para o comportamento do consumidor, só a partir de preferências, né? E, quer dizer, muitas vezes, consegue avançar mais em outras partes da literatura, mas estão mais preocupados com isso, né? Eles podem relaxar, principalmente, né, a hipótese da transitividade, porque às vezes, eu consigo comparar essa aqui e essa daqui, mas não necessariamente, eu não sei dizer nada sobre X, entre X e Z, né? Então, essa aqui é uma hipótese um pouco, de fato, mais forte, né? E tem literaturas, né, que a gente não vai ver aqui, só para conhecimento de vocês, que tem, né, como relaxar quer dizer, considerar comportamentos do consumidor que, com a não transitividade, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver, curvas de indiferença, como são representadas, né, essas preferências. A gente ainda tem uma série ainda de hipóteses de convexidade, de monotonicidade, então tem uma série de coisas que a gente ainda vai ver sobre as preferências, para depois a gente fazer o link, né, com representar as preferências como uma função de utilidade e aí ver o problema por completo do consumidor. É que a gente está vendo ainda por enquanto por partes, tá bom? Esses então não fazem parte